A gente tá aqui em casa aí pra gravar as guitarras da Tripwire, né? Finalizando o CD. E a gente vai fazer um corujão hoje aqui pra terminar isso logo. Que a gente não aguenta mais, né, meu? A gente quer terminar de gravar essa porra. E a gente quer tocar, vamos tocar, fazer gol. Errei de novo, tá abrindo essa nota aqui. Deixa eu agora foi. Deixa eu agora vai. Ó, lá. Aqui tá gravando e aqui...
Ali por 2010 eu conheci o Dudu, ele era meu colega de trabalho. Aí a gente pilhou o Juan, que era meu ex-colega do tempo de colégio. E tinha o Bruno também, que é meu vizinho. Daí uma época o Dudu largou fora, foi fazer um intercâmbio. E a gente tentou continuar tocando aí da forma que dava. O Andrei foi meu colega no colégio, e na época a gente já levava viola pro colégio, tocava vários sons, assim, trocava umas ideias. A gente sempre quis montar uma banda, só que aquela coisa de tempo e as vidas diferentes, a gente acabava não conseguindo encontrar um caminho para poder fazer esse som, né? Mas aí do nada o Andrei vamos montar uma banda aí, vamos tocar. Tem um cara ali no meu trabalho que toca também e tal. E, fechou, a gente gostava das mesmas coisas, aí a gente acabou encontrando o resto do pessoal aí na jornada. E acabou saindo aí a Tripwire. Eu entrei na época na empresa que o Andrei trabalhava já. Eu olhei pra cara dele assim, tinha uma pinta de quem tocava violão. Primeira coisa que eu fui perguntar pro cara na MSN, na época eu usava MSN na empresa. Fui perguntar pro cara, velho, tu tem cara de quem toca violão. Tu toca violão, né? Daí a gente começou a conversar, a trocar uma ideia, viu que tocava um mesmo tipo de som, assim, curtia umas bandas iguais. E a gente foi conversando, foi trocando uma ideia, daí eu, tô afim de fazer uma banda, falei pra ele. E na época ele tava muito despilhado, assim, de fazer banda, porque já tinha tentado, eu também já tinha tentado, nunca dava certo, não achava maluco que ia pra frente e acabava desistindo. Ele se pilhou, vamos tentar então, daí a gente começou a tocar violão junto lá. Aí ele lembrou que tinha um Juan, que era o amigo dele na época lá, ainda é amigo dele, não sei por quanto tempo. Aí ele pilhou o Juan de tocar também, daí o Juan pilhou. Aí lembrou que tinha o Bruno, vizinho também, já lembrou de todo mundo já. Chamou o Bruno pra tocar, daí ele pilhou, daí pronto, tinha todo mundo, menos o baterista. E esse foi foda de arranjar. A gente começou a procurar, foi tocando junto, começou a tocar uns covers e tal. Começou sem, né? Começou sem baterista. Aí o André já foi pro estúdio com 2 violão, 2 guitarras e só nós dois pra tocar, tá? Então foi assim, foi um negócio de tipo, a gente queria fazer acontecer. Independente de quantas pessoas estivessem na banda ou que instrumento estivesse faltando, a gente queria tocar, fazer o negócio pra frente. A gente ficou praticamente um ano nessa de procurar batera, não achava ninguém, e daí na época a gente encontrou, acho que umas 2 ou 3 semanas antes de eu ir fazer o intercâmbio pra Austrália, a gente encontrou o Di, e daí ele tocou acho que 1 ou 2 ensaios com a gente, daí depois eu tive que sair da banda, fui fazer o intercâmbio e aí acabou não rolando mais com ele lá. Mas a gurizada seguiu firme ali, o Andrei e o Juan. O Bruno também na época. Aí lá por 2012, eu e o Juan, a gente se meteu de furão numa van para um show do Belvedere, do Less Than Jake, que rolou em Criciúma. Nossos amigos já devem estar cansados de ouvir essa história. Na época a gente não conhecia ninguém, nem a Lil, que foi quem organizou a van. E foi nessa viagem daí que a gente conheceu o Gabi e o Arthur. E aí já viu, daí foi amor à primeira vista, né? Esse ano que eu tava na Austrália, o pessoal fez essa trip aí pra um show do Belvedere. Encontrou o Gabi e o Arthur, fizeram contato e tal, continuaram. E enquanto isso, eu tentava ajudar alguma coisa, assim, em som próprio lá na Austrália. Porque como a gente usa a guitarra própria, usa os sons, pra deixar tudo escrito lá, foi meio fácil, assim, de interagir, né, com a banda de longe. Bom, daí a gente manteve contato e depois de um tempo a gente começou a tocar junto. E aí lá por 2013 foi quando o Dudu voltou pro Brasil, daí a gente fechou a formação atual da banda.
Tá gravando. Cara, agora é o take mais difícil da... Vamos lá.